Aquela parte lá que o Alex falou, do bordão de Arão que floresceu, ele contou o contexto, né? Foi por causa de uma rebelião, a revolta de Corá, que é da tribo de Levi. E ele estava incitando Israel todinho a querer ser sacerdote, uma vez que Deus já tinha declarado algo em Êxodo 19. Ele falou assim: vocês têm visto como eu tirei vocês do Egito e trouxe com asas de águia até mim. Então, se vocês agora ouvirem a minha voz, que seriam os 10 mandamentos falados pela própria boca do Senhor, Deus falou: todos vocês me serão um reino sacerdotal. Só que tem um detalhe aí que Deus explica em outros capítulos. Na verdade, não seriam todos os filhos de Israel que seriam sacerdotes. Vocês vão ver pelos textos que Deus sim queria que todas as tribos fossem um reino de sacerdotes, mas ele iria escolher os primogênitos. Exato. Não seriam todos, né? Esse é um detalhe que muda tudo. Fica a sensação assim no início que é mais por sorte, né? Quem nascer primogênito então é sacerdote, e quem não nascer primogênito não é. Seria assim. No início seria assim. Deus estaria trabalhando com tipologias, com sangue de animais, com tabernáculos, mas Deus estava deixando o testemunho da vontade dele. Ele queria que os primogênitos fossem. Seria a vontade primária dele. Não aconteceu assim. Deus teve que reduzir para uma só tribo, porque logo depois que Moisés subiu, eles pecaram, né? Eles adoraram o bezerro de ouro, eles quebraram a aliança. Por isso que Moisés, se eles tivessem escutado a voz do Senhor e obedecido, Moisés jamais teria descido do monte com tábuas da lei, porque a lei não teria ido parar em tábuas de pedra, teria parado no coração. E assim os primogênitos de todas as tribos seriam o reino dos sacerdotes, e eles iriam alcançar as nações. Esse projeto foi pausado e ele vai ser colocado dessa maneira, nesse modelo, no templo de Ezequiel, igualzinho. Só que Deus fez algo superior em cima desse projeto. Então ele reduziu o plano. Moisés propôs o arrependimento para todas as tribos, mas elas não se arrependeram. Só Levi que voltou. Então Deus escolheu os levitas para cuidar do ministério do tabernáculo e Arão, a linhagem de Arão, para ser sacerdote. Então Deus minimizou o plano, entendeu? E aí esse plano iria ser completo na igreja, no nosso tempo. O que aconteceu? Houve a revolta de Corá. Aí Deus fez aquele esquema com as varas. Pega 12 varas, escreve o nome de cada tribo em cada vara. Para Levi, escreve Arão. Ou para Arão, escreve Levi. E aí colocou diante do testemunho, diante da arca, do trono do Senhor, e só a vara de Arão floresceu e brotou amêndoas. E Deus falou: coloca agora isso dentro da arca para servir de testemunho contra os rebeldes. Aí Deus estava falando: eu não propus o sacerdócio para todos? Vocês não obedeceram. Como é que agora vocês querem ser sacerdotes? Tanto é que Deus repreende todo o povo em Números 16 e 17. Houve peste no povo. Então a vara de Arão testemunhou isso. Esse testemunho é um testemunho negativo, porque agora não são todas as tribos que podem ser sacerdotes. Tem véu do testemunho, tem leis em tábuas de pedra, porque o testemunho está em conjunto. A lei era para parar nos corações, foi parar em tábuas de pedra. Deus queria que todas as tribos florescessem. Agora só a tribo de Levi para cuidar do ministério dos tabernáculos e Arão, aliás, de Arão para ser sacerdote. Tem véu do testemunho. O véu simboliza a própria carne do Filho de Deus. O escritor de Hebreus fala isso. Agora tem separação, e esse modelo vai até Cristo. A vara de Arão floresceu dando um testemunho negativo lá no passado. As tábuas da lei, que se chama tábua do testemunho, e a vara também, que se chama vara do testemunho, é negativo. O véu se chama véu do testemunho, é negativo. Quando Jesus viesse, ele seria um sumo sacerdote de uma outra tribo, floresceria. Presta atenção, floresceria. Ele se torna uma árvore. E ele floresce brotando amêndoas. Presta atenção nessa imagem, uma menorá sai ali nele. No Apocalipse ele não é o cordeiro de 7 olhos e 7 chamas. O cordeiro, 7 chifres e 7 olhos. Os 7 olhos são os 7 espíritos de Deus, que são aquelas 7 chamas da menorá. Os 7 chifres do cordeiro, você está vendo a 7 menorá. Quando Jesus floresce, ele ressuscita a igreja. Então ele tira a lei das tábuas de pedra, coloca no coração do homem,
floresce, ressuscitando a igreja, fazendo ela ser uma amendoeira. Ainda que não aconteceu a ressurreição literalmente dos santos, Jesus já é o primogênito, as primícias e o nosso exemplo de tudo, do que vai acontecer no futuro. Então, esse é o testemunho da vara de Arão que floresceu. Agora você sabe o porquê que ela floresceu, porquê que ela brotou amêndoas, o testemunho negativo e o testemunho positivo que Jesus fez por nós. Agora, essa questão da vara. Percebe que Deus está contando uma história com as varas, né? A mesma vara que fez os sinais lá na terra do Egito é a mesma vara de Arão que foi parar na arca do testemunho, que floresceu. É a mesma vara. E aí Deus, você vê que ele está afim então de contar a história com vara, certo? Vamos ler um texto de Ezequiel 37 que você já conhece. Aliás, antes de ler eu vou até falar em Ezequiel 37, Deus fala para Ezequiel pegar uma vara, escrever nela Judá, pegar outra vara, escrever nela Efraim, por Efraim, né? E juntar uma na outra, que assim ele juntaria as duas casas de Israel para sempre, e nunca mais elas iriam se dividir. Mas vamos ler esse texto com um pouquinho de atenção, que vocês vão perceber que Deus não está falando só isso ali. Ele está falando algo muito maior. Muito maior. Ezequiel 37, a partir do verso 16, diz assim: Tu, pois, ó filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve nele, para Judá, não acabou, para Judá e para os filhos de Israel, seus companheiros. Em um pedaço de madeira já está a união das duas casas, para Judá e para os filhos de Israel, seus companheiros. Uma vara já está unindo as duas casas. Eu sei que num todo, numa vara vai estar escrito Judá e na outra Efraim, mas presta atenção nos detalhes. Depois, toma outro pedaço de madeira e escreve nele para José, pedaço de madeira de Efraim e para toda a casa de Israel. Toda a casa de Israel inclui Judá também. Nessa outra vara está falando da união também. Deus está confirmando um testemunho duplicado. E cada vara já fala da união das duas casas e une uma na outra. Por que Deus não falou assim? Filho do homem, pega uma vara e escreve nela por Judá, pela casa de Judá, e pega outra vara e escreve nela pela casa de Israel, Efraim, e junta uma na outra. Ele detalhou. Pega numa vara, escreve Judá, pelos filhos de Israel e seus companheiros, e na outra, vara de José, Efraim, e para toda a casa de Israel. Verso 17. Junta-os uma na outra, faze deles um só pedaço, para que se torne apenas um na tua mão. Quando te falares, filhos do teu povo, dizendo, não nos revelarás o que significam essas coisas? Tu lhes dirá, assim diz o Senhor Deus, eis que eu tomarei o pedaço de madeira de José, que esteve na mão de Efraim, e das tribos de Israel, suas companheiras, e ajuntarei o pedaço de Judá, e farei deles um só pedaço, e se tornarão apenas um na minha mão. Os pedaços de madeira em que houveres escrito estarão na tua mão perante eles. Diz-lhe, pois, assim diz o Senhor Deus, eis que eu tomarei os filhos de entre as nações, os filhos de Israel de entre as nações para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes, e os levarei para a sua própria terra. Arrebatamento aqui também. Farei deles uma só nação na terra, nos montes de Israel, e um só rei será rei sobre eles. Nunca mais serão duas nações, nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos, nunca mais se contaminarão com seus ídolos, nem com as suas abominações, nem com qualquer das suas transgressões. Livrá-los-ei de todas as suas apostasias em que pecaram, e os purificarei. Assim, eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Frase lá do Apocalipse 21. O meu servo Davi reinará sobre eles. Todos eles terão um só pastor, andarão nos meus juízos, guardarão os meus estatutos e os observarão. Lembra que Jesus fala que ele é o bom pastor e que a ele convinha conduzir aquele rebanho, mas ele tinha outras ovelhas que não eram daquele aprisco? A ele convinha juntar e haveria um só pastor e um só rebanho. Jesus está outras ovelhas que não é do aprisco que ele estava falando são gentios, que aqui se comprova que é a casa de Israel. Verso 25, deixa eu ler. Habitarão na terra que dei ao meu servo Jacó, na qual vossos pais habitarão. Ok, aí ele vai falar que vai pôr o santuário no meio deles. No verso 27 diz, o meu tabernáculo estará com eles, eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Pronto.
Por que Deus está fazendo todo esse detalhe aqui, falando todo esse detalhe na vara? Porque na história do livro da lei das tribos, Judá ele fica com o direito de cetro, de reino. E a primogenitura não fica com Judá. O primogênito de Israel é Ruben e Simeão. Eles perdem a primogenitura e passa para os filhos de Israel. Passa para os filhos de José. Para vocês entenderem que isso é verdade mesmo, e entender o porquê que Deus está usando essa linguagem, presta atenção aqui, nesse texto que eu vou ler para vocês. 1 Crônicas, capítulo 5, verso 1 e 2. Quanto aos filhos de Ruben, o primogênito de Israel, pois era o primogênito, mas por ter profanado o leito de seu pai, deu-se a primogenitura aos filhos de José, filhos de Israel, de modo que, na genealogia, não foi contado como primogênito. Judá, na verdade, foi poderoso entre os seus irmãos, e dele veio o príncipe. Já coloca como se tivesse vindo, né? E dele veio o príncipe. Porém, o direito de primogenitura foi para José. Presta atenção nisso. José ia ter Efraim, a primogenitura ia ser retirada de Manassés e ia para Efraim. Efraim ia se tornar a cabeça da casa de Israel, representante da casa de Israel. Eles iriam ser, por causa do pecado da casa de Israel, eles iriam ser dispersos para as nações, e Deus prometeu, quando chamar a casa de Israel de volta, chamar as nações, com o direito de primogenitura. Por isso que lá em Jeremias 31, o Senhor fala, Efraim é o meu primogênito. Exato. Né? Quando o Senhor Jesus vem, ele vem para os judeus primeiro. E de fato, os judeus, muitos dos discípulos aceitaram. Em Atos fala que milhares de judeus estavam crendo, mas o Israel, na massa, não estava crendo. E muitos dos que criam apostatavam depois. Você vê João falando isso. Eles eram daqui dos nossos, eles estavam com a gente, mas se foram porque não eram dos nossos. Estão negando agora o Messias, né? Negando que ele veio na carne. Então, Israel, em massa, eles rejeitaram Jesus. Por isso que João, sendo judeu, fala, ele veio para o que era seus, e os seus não receberam. Mas todos quantos o receberam, Deus lhe deu o poder de se tornarem filhos de Deus. Então, as nações acabam aceitando o Senhor Jesus na frente. Presta atenção, não é contradição. Os judeus aceitaram ali primeiro, porque ele tinha que vir com testemunho para Jerusalém. Mas o seu povo rejeitou e os gentios aceitaram. Jesus usa várias parábolas tacando isso na cara deles. Então, os gentios em massa nascem primeiro. Então, o direito de primogenitura está com as nações, só que o cetro está com Judá. Quando Deus vai unir as duas casas, ele usa aquele detalhe. Porque na hora que ele vai unir as varas, ele vai falar de glorificação. É só na ressurreição e na glorificação dos corpos que, de fato, as duas casas de Israel estarão unidas. Jesus, ele fez a provisão na cruz, mas ainda não aconteceu a união. O que mais tem, né, entre a gente é guerra, até entre igrejas, entre sinagogas. Igrejas e sinagogas, tudo está em guerra. Mas Jesus acabou com isso na cruz. É que o povo não entende a restauração. Não entendeu. Quando chegar a última semana, por causa desse azeite de ouro e do terror que Deus vai tocar na terra e os sinais e prodígios que voltarão, vai ter já uma união mais íntima, como Paulo cuidava naquela época para ter, entendeu? Na glorificação dos corpos, nós vamos ressuscitar e de fato estaremos unidos. Mas ainda não. Então, o Senhor Jesus, ele quer pegar a primogenitura e estender para a casa de Judá, e o cetro de Judá estender para as 12 tribos, para que todos nós reinemos juntos. Vamos reinar juntos com a casa de Judá. A casa de Judá vai reinar com a gente, com corpos glorificados, e ambos terão a primogenitura e o cetro. Antes disso... Fomos comprados para sermos reis e sacerdotes. Isso. Tá vendo? E antes disso, as coisas não são assim. As coisas estão ainda naquele testemunho. Nós estamos sendo contados como primogênito, mas o cetro está com Judá. Jesus veio de lá, vai voltar para lá. Então, aqui é um primeiro ponto. Agora a gente está lendo Ezequiel 37 com um pouco mais de profundidade e olhando a história das varas. Lembra? As varas do início, as varas dos profetas. Mas tem algo aqui que é difícil. Zacarias 11 vai ter 2 varas também. Só que dessa vez elas não vão estar sendo unidas, elas vão estar sendo quebradas. Olha o texto. Primeiro eu vou ler para vocês conhecerem o texto, né?
Zacarias 11. Assim diz o Senhor, verso 4. Meu Deus, apacenta as ovelhas destinadas para a matança. Aqueles que as compram matam-nas e não são punidos. E os que as vendem dizem, louvado seja o Senhor, porque me tornei rico. E os seus pastores não se compadecem delas. Certamente já não terei piedade dos moradores desta terra, diz o Senhor. Eis, porém, que entregarei os homens cada um nas mãos do seu próximo e nas mãos do seu rei. Eles ferirão a terra, e eu não os livrarei da mão deles. Agora entra a parábola. Apacentai, pois, as ovelhas destinadas para a matança, as pobres do rebanho. Tomei para mim 2 varas. Uma chamei graça e a outra união. 2 varas. Graça, união. E apacentei as ovelhas. Dei cabo dos 3 pastores em um só mês. Então perdi a paciência com as ovelhas, e também elas estavam cansadas de mim. Então disse eu, não vos apacentarei mais. O que quer morrer, morra. O que quer ser destruído, seja. E os que restarem, come cada um a carne do seu próximo. Depois que as ovelhas começaram a rejeitar o pastor, é um bom pastor aqui. E o pastor também agora a paciência dele chegou no limite. Aí ele falou, tomei a vara chamada graça e a quebrei, para anular a minha aliança que eu fizera com todos os povos. Foi, pois, anulada naquele dia. E os pobres do rebanho que fizeram caso de mim reconheceram que isto era a palavra do Senhor. E eu lhes disse, se vos parece bem, aqui que está o conflito. O Senhor apenas muda uma coisa de lugar aqui e confunde tudo. E eu lhes disse, se vos parece bem, dai-me o meu salário, e se não, deixai-o. Pesaram, pois, por meu salário 30 moedas de prata. Então o Senhor me disse, arroja isso ao oleiro, esse magnífico preço que foi avaliado por eles. Tomei as 30 moedas de prata e as arrojei ao oleiro na casa do Senhor. Lembrou da morte, da traição de Jesus, né? E da morte, né? Então quebrei a segunda vara, chamada união, para romper a irmandade entre Judá e Israel. Olha só que enigma. Verso 15. O Senhor me disse, toma ainda os petrechos de um pastor insensato, pois eis que eu suscitarei um pastor na terra, o qual não cuidará das que estão perecendo, não buscará a desgarrada, não curará a que foi ferida, nem apacentará a sã, mas comerá a carne das gordas e lhes arrancará até as unhas. Ai do pastor inútil. Pronto. Aqui você tem 2 pastores. Um é rejeitado, e aí então esse pastor rejeitado vai suscitar um pastor mau na terra, que é o anticristo. Então aqui você tem uma linha do tempo dentro desse capítulo e você tem a história com 2 varas. O que aconteceu? As ovelhas não queriam mais obedecer esse pastor foi e ficou cansado delas e falou, então, vocês não querem me obedecer? Morram e se matem. Aí Deus pegou a vara chamada graça e quebrou. E ele diz que desfez a aliança que ele tinha feito com todos os povos. A gente tem que entender qual tempo que é esse. E aí depois vem a traição, vem o valor que o povo paga para esse pastor, que lembra claramente a traição do Senhor Jesus. Então, a gente é tentado a pegar isso e querer olhar tudo lá no tempo de Jesus e a conta não vai fechar. E depois disso, que ele é traído, né? Que ele é humilhado com esse salário, ele pega a segunda vara e quebra. A segunda vara é a união das 2 casas. Ele quebra. Agora pensa bem, entre uma vara e outra, tem um texto que aponta para o sacrifício de Jesus. O Senhor está falando algo aqui em uma linha do tempo, em uma sequência, mas não pode ser interpretado tudo na sequência. É de maneira atemporal isso daqui. É como Daniel 7, por exemplo, vai chegar... Tem uma certa sequência, uma certa coerência, mas chega um momento que Deus troca as peças ali. Ele faz isso de propósito. Porque pensa bem, entre uma vara e outra tem o sacrifício de Jesus. Então a aliança quebrada com todos os povos, quando que o Senhor fez isso? Quando? Ele está querendo que a gente busque na palavra dele quando que ele fez uma aliança com todos os povos, antes da vinda de Jesus. Aí ele quebra, Jesus vem, é traído, aí ele vai e quebra a irmandade entre Judá e Efraim. A união que havia entre eles, ele quebra. Vocês acham que isso é mesmo depois da cruz de Cristo? Ainda que o texto que
falou do sacrifício de Jesus, está ali no meio, você acha que depois que Jesus veio, ele vai quebrar a união de Judá e Efraim? Primeiro que quando ele... né? Ele veio para Oi? unir. Ele veio para unir. Sim. Primeiro que quando ele veio, não estava ninguém unido. Não tinha união. E ele veio para unir. E mesmo assim, não estamos unidos. Aí você pode dizer, então, quer dizer que ele quebrou. Como que ele vai quebrar algo que ele veio para unir? Paulo Depois fala da cruz... em Efésios 3 que ele uniu, né? Isso. Ele uniu. Então, realmente, Deus colocou a gente aqui num labirinto. É complexo. O que acontece aqui é que Deus quer recapitular a história para profetizar para a gente o tempo da grande tribulação, para deixar bem claro o que ele fez no passado, no presente aqui da profecia, e o que ele fará no futuro. Quando ele acaba o assunto, em Zacarias 11, ele quer retratar a grande tribulação dentro de Zacarias 12, 13 e 14. Então, o que a profecia está falando? O único momento onde Deus fez aliança com todos os povos é no tempo de Salomão. Exato. Né? Havia paz entre Jerusalém. Quer dizer, em Jerusalém reinava plena paz. Se há paz em Jerusalém, há paz no mundo, percebeu? Se não tem paz em Jerusalém, o mundo todo não tem paz. Por isso que Deus quer estabelecer a paz. Por isso que Deus fala, orai pela paz em Jerusalém. Não é para você orar, fala para ela, consuma essa grande Babilônia, Senhor. Porque Jerusalém não é grande Babilônia. Uhum. Loucos que estão falando isso no YouTube, loucos. Jerusalém é o lugar que o Senhor escolheu. Ele vai de lá reinar e vai pôr paz lá para ter paz no mundo. No tempo de Salomão, havia paz em Jerusalém e pode ver, havia paz em todo o mundo. Deus colocou todos os inimigos debaixo dos pés de Davi, como Salomão falou lá em 1 Reis 5. E o reino de Salomão, Shalom, reino de justiça, reino de paz. E durante o tempo que Salomão obedecia, havia paz no mundo inteiro. Quando Salomão pecou... 1 Reis 4 diz que havia paz e segurança nos dias de Salomão. É, aquele texto, né, que você falou, né, que é uma réplica para o milênio, né? Então, havia paz e segurança. E é a única vez no momento no mundo, a única ocasião no mundo, desde quando um homem pisou nessa terra, desde quando o homem foi criado, que houve paz e segurança no mundo. E que a vontade de Deus foi estabelecida, porque Deus falou que escolheu Davi, um homem segundo o coração dele, que faria toda a vontade dele. Davi uniu as duas casas, recebeu a planta e a organização da casa, as novas leis dos turnos sacerdotais e passou para Salomão, e Salomão praticou durante um período. Então Deus, quando Salomão pecou, ele dividiu as duas casas. E aí as duas casas começaram a cair. Deus chama as duas de adúltera, levanta profeta e levanta profeta para repreender eles, e eles não ouvem. É aí que se cumpre o que foi dito ali, ó, me cansei das ovelhas. Elas também se cansaram de mim. Então ele quebra e desfaz a aliança que ele tinha feito com todos os povos. Aí, primeira coisa que acontece, inimigos contra Salomão, inimigos contra Jerusalém, inimigos contra inimigos. Agora é um querendo pegar o reino do outro. As nações não vão mais para Jerusalém ouvir a sabedoria de Salomão. E aí, o que acontece? O reino de 12 tribos fica em duas. Tá vendo? Como quebrou o reino no meio. Então ele quebrou uma vara, que é a vara da graça, com os povos, e depois ele quebrou a união entre Efraim e Judá. E por que o símbolo, ali um texto que nos fala do sacrifício de Jesus, está bem ali no meio entre uma coisa e outra? Porque Jesus seria o centro ali que iria resgatar tudo. Ele que levantaria Ezequiel para profetizar a união das duas casas. Se as duas casas vão se unir e vão para Jerusalém, vai ter paz no mundo. Porque essa é uma história que está ampla, mas quem resolve essa questão é Jesus. Isso, por isso que deu um sinal ali pra gente, do Senhor Jesus. Exato. Não pra gente interpretar tudo em uma linha, porque a história não fecha, jamais vai fechar se você querer olhar depois da cruz uma vara de Efraim e Judá sendo quebrado. Não fecha a história, entendeu? Então, essa história, dentro de Ezequiel 37, tem duas varas, Zacarias 11 tem duas varas, e as duas falam de Efraim e Judá, só que um está dando testemunho diferente da outra. As duas profecias se completam. E um texto que está entre um e outro é Oséias, capítulo 6.